Ela estava há exatas 72 horas sem comer, com os pés inchados e descalços, pisando no cascalho afiado da estrada que levava à fazenda Aurora. Com o coração partido pela perda do marido e sem ter para onde ir, ela bateu na porta do fazendeiro Márcio. Ele era a última esperança e, ironicamente, o homem que todos temiam, mas que mostrará que a conexão mais profunda pode nascer da solidão mais amarga. Antes de começarmos essa história que vai mexer com seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A madrugada chegava às terras altas com a crueldade silenciosa de quem não pede licença para entrar. O céu ainda guardava a cor de cinza sujo, aquele tom indefinido entre a noite que não quer partir e o dia que hesita em nascer. O vento cortava a pele como navalha invisível, arrastando consigo o cheiro de terra molhada e a promessa fria de que nada seria fácil ali. As nuvens pesadas se arrastavam baixas, quase tocando os cumes das montanhas, carregadas de uma chuva que não caía, mas ameaçava a cada instante. Maria caminhava devagar, os pés descalços pisando com cuidado sobre o cascalho que feria a carne a cada passo. Seus calcanhares sangravam a quilômetros, mas ela não parava, não podia parar. O sangue misturava-se à lama que cobria o chão irregular da estrada, deixando para trás um rastro que o vento frio rapidamente apagava. Cada passo era uma pequena agonia. Cada movimento das pernas, uma negociação entre o corpo que implorava descanso e a mente que sabia que parar significava morrer. Atrás dela, enroladas sob um cobertor puído que já fora verde, mas agora era apenas uma memória desbotada de cor, duas crianças dormiam no colo uma da outra. Miguel tinha 7 anos e segurava a irmã Beatriz, de 5, como se ela fosse o último pedaço de mundo que ainda fazia sentido. Os braços finos do menino tremiam com o peso, mas ele não reclamava. Nunca reclamava. Havia aprendido cedo demais que reclamar não mudava nada, não trazia comida, não afastava o frio. Beatriz tinha o rosto encostado no ombro do irmão, a respiração leve e irregular, interrompida vez ou outra por um suspiro que poderia ser sonho ou poderia ser fome. Maria olhava para trás a cada 10 passos, verificando se ainda respiravam. Era tudo o que lhe restava verificar, era tudo o que a mantinha andando. Havia chovido há algumas horas. A tempestade despejara sua fúria sobre as montanhas como se quisesse lavar tudo. A terra, as pedras, as histórias. Os trovões haviam rasgado o céu com violência e os relâmpagos iluminavam por segundos a estrada perdida que Maria seguia mais por instinto do que por certeza. Mas a chuva não lavara a dor. Maria sentia o peso dela em cada músculo, em cada pensamento que insistia em voltar para a casa que não existia mais. 3 meses antes, aquela casa ainda tinha porta, janelas, um teto que protegia. Tinha também um homem, Antônio, seu marido, que acordava antes do sol e voltava depois da lua, com as mãos calejadas e o sorriso cansado de quem acredita que o trabalho honesto um dia será recompensado. Antônio tinha os olhos cor de mel e uma risada que enchia a casa toda. Ele cantarolava enquanto trabalhava, melodias antigas que havia aprendido com o pai, que por sua vez aprendera com o avô. Era um homem que acreditava em promessas. Acreditava que se você plantasse com cuidado, colheria com fartura. Que se você fosse justo, a justiça voltaria para você. Que se você amasse sua família com tudo o que tinha, esse amor seria escudo suficiente contra qualquer tempestade. Mas Antônio morrera, não de velhice, não de doença. Morrera sob o peso de uma carroça que tombou na estrada lamacenta, esmagando-lhe o peito enquanto tentava salvar os sacos de grãos que representavam o pagamento do mês. Maria ainda lembrava do grito dele, curto, abafado, como se a própria vida tivesse sido sugada num único suspiro.
Um grito que ela ouvia todas as noites antes de dormir, todas as manhãs ao acordar. Quando chegaram para contar, ela não chorou. Apenas sentou no chão de terra batida da cozinha e ficou ali, imóvel, enquanto os filhos perguntavam onde estava o pai. Miguel puxava sua saia, insistente, sua vozinha aguda quebrando o silêncio pesado. "Mãe, cadê o pai? Quando ele volta?" E Maria não sabia o que responder, porque as palavras tinham fugido dela, deixando apenas um vazio oco onde antes havia esperança. O corpo de Antônio foi velado por uma noite e enterrado na manhã seguinte, numa cova rasa cavada às pressas, porque não havia dinheiro para mais. O padre veio, murmurou algumas palavras que o vento levou e depois todos foram embora. Maria ficou sozinha diante do monte de terra fresca, com os filhos segurando suas mãos, e pensou que talvez devesse ter caído naquela cova junto com ele. Teria sido mais fácil, mas as crianças precisavam dela. E então ela engoliu o desespero, limpou a terra das mãos e voltou para casa. Depois vieram os homens de terno, homens de papel e caneta, com vozes educadas que escondiam garras. Chegaram numa manhã de sexta-feira, 3 dias após o enterro, em uma carruagem preta que parecia um corvo pousado na frente da casa. Bateram na porta com aquela delicadeza falsa de quem traz más notícias, mas se esforça para parecer civilizado. Maria atendeu com Beatriz no colo, o rosto ainda inchado de tanto chorar. "Senhora Ferreira?", perguntou o mais alto deles, um homem magro com bigode fino e olhos pequenos demais para o rosto. "Sim, lamentamos profundamente por sua perda." A voz dele era lisa, escorregadia. "Mas precisamos tratar de assuntos práticos." Eles entraram sem pedir licença, abriram suas pastas de couro sobre a mesa da cozinha, espalharam papéis amarelados, apontaram linhas e assinaturas. Disseram que o contrato de arrendamento estava em nome de Antônio e que, com sua morte, as terras deveriam ser devolvidas imediatamente. Maria mostrou os recibos que Antônio guardara com tanto cuidado, cada um deles marcando 1 mês de trabalho honesto, de suor derramado sob o sol inclemente. Mostrou as assinaturas, as datas, os meses pagos. Eles balançaram a cabeça com aquela paciência falsa, de quem já decidiu tudo antes de chegar. "Lamentamos, senhora, mas não há registro oficial. Sem documento notarizado não há direito legal." O homem magro fechou a pasta com um estalo seco. "A senhora tem 3 dias para desocupar a propriedade." 3 dias? A voz de Maria saiu num sussurro descrente. "Mas esta é minha casa. Meus filhos nasceram aqui. Meu marido, seu marido, que Deus o tenha, não formalizou o acordo." O segundo homem, mais gordo, com a barriga pressionando os botões do colete, falou com um tom que tentava ser gentil, mas soava condescendente. "Isso é infeliz, mas a lei é clara." "A lei?" Maria sentiu algo ferver dentro dela. "Meu marido trabalhou essas terras por 5 anos. 5 anos acordando antes do sol, dormindo depois da lua. Pagou todo mês, nunca atrasou, nunca faltou. E agora vocês vêm aqui dizer que nada disso importa? Senhora, por favor, acalme-se. Não me peça para me acalmar." Maria bateu a mão na mesa, fazendo os papéis saltarem. Beatriz começou a chorar. Miguel apareceu na porta, os olhos arregalados de medo. "Vocês estão tirando tudo de mim? Tudo!" O homem magro suspirou, recolhendo os documentos com movimentos precisos. 3 dias, senhora Ferreira. Depois disso, seremos obrigados a tomar medidas mais drásticas." E saíram. Simplesmente saíram, deixando Maria no meio da cozinha, tremendo de raiva e desespero, enquanto Beatriz chorava no seu colo e Miguel se agarrava à sua saia. Os 3 dias passaram como um pesadelo. Maria tentou vender o que podia. Os poucos móveis, as ferramentas de Antônio, até as galinhas que ciscavam no quintal. Conseguiu uma quantia miserável, mal suficiente para comprar comida para 1 semana. Procurou ajuda com os vizinhos, mas todos tinham suas próprias dificuldades, suas próprias bocas para alimentar. Um deles ofereceu abrigo por alguns dias,
Mas o olhar da esposa dele deixou claro que Maria não seria bem-vinda por muito tempo. No terceiro dia, com a chuva começando a cair, ela fez as trouxas. Colocou nelas o pouco que conseguia carregar, algumas roupas, o cobertor, uma panela, a foto de casamento que Antônio tanto prezava. Depois, com os filhos chorando e se agarrando aos cantos da casa, ela trancou a porta pela última vez. Colocou a chave no bolso, porque ainda acreditava, contra toda razão, que algum dia voltaria. E começou a caminhar. Não sabia para onde ir. Apenas sabia que precisava ir. Caminharam para o norte, seguindo rumores vagos de que havia trabalho nas fazendas das terras altas. Caminharam sob chuva, sob sol escaldante, sob o frio das noites que arrancava a respiração. Miguel carregava Beatriz nas costas, quando ela não aguentava mais andar. Maria cantava para eles as mesmas canções que Antônio cantava, tentando manter o medo longe. Mas o medo era uma sombra persistente, crescendo a cada quilômetro, a cada estômago que roncava de fome, a cada noite dormida ao relento. Passaram por vilarejos onde ninguém os conhecia e ninguém se importava. Bateram em portas que se fechavam antes mesmo de abrirem completamente. Mendigaram em praças onde as pessoas desviavam o olhar, apressando o passo. Maria sentiu a vergonha queimar suas bochechas, mas engoliu o orgulho. Orgulho não alimentava filhos. Agora, 5 dias depois de começarem a jornada, a luz distante de uma fazenda piscava no horizonte como uma promessa frágil. Maria sabia o nome daquele lugar. Todos sabiam. Fazenda Serafim. E todos sabiam quem era o dono. Márcio Serafim. O nome soava como trovão nas redondezas. Márcio Serafim. 2 sílabas que carregavam peso, que faziam os homens baixarem a voz quando falavam, que faziam as mulheres fazerem o sinal da cruz. Diziam tantas coisas sobre ele que Maria não sabia o que era verdade e o que era lenda. Diziam que ele comprara aquelas terras com sangue e suor. Mais sangue que suor, alguns sussurravam nas tabernas. Diziam que sua família viera de longe, de algum lugar além das montanhas, trazendo consigo fortunas e segredos. Diziam que o pai dele morrera deixando dívidas imensas e que Márcio, aos 20 anos, assumira tudo com uma determinação que beirava a loucura. Diziam que ele não sorria, que seus olhos eram duros como pedra de rio, frios mesmo sob o sol do meio-dia, que não perdoava dívidas, que despedia homens fortes com um olhar apenas, que nunca levantava a voz porque não precisava. O silêncio dele era mais aterrorizante que qualquer grito. Diziam que havia mandado açoitar um empregado que roubara um saco de grãos e que o homem levara semanas para conseguir andar novamente. Diziam que uma vez, quando os trabalhadores ameaçaram fazer greve, ele trancara os portões da fazenda e esperara. Apenas esperara imóvel, com os braços cruzados, até que a fome fizesse os homens voltarem rastejando, implorando por seus empregos de volta. Mas diziam também outras coisas, em vozes mais baixas, com menos certeza. Diziam que ele era justo, à sua maneira. Duro, sim, mas justo. Que pagava em dia, que nunca enganava nos pesos, que cumpria o que prometia. Diziam que nunca deixara ninguém morrer de fome sob seu comando, desde que aceitassem suas regras. Que uma vez salvara um menino que caíra no poço, descendo ele mesmo na corda apesar do perigo. Que mantinha uma escola na propriedade onde os filhos dos empregados aprendiam a ler, que sua cozinheira distribuía sopa para os mendigos que batiam no portão e que ninguém acreditava que ela fizesse isso sem a permissão dele. Maria não sabia se acreditava nas histórias, mas não tinha escolha senão descobrir. Ela atravessou o último trecho de estrada enlameada, sentindo o frio da manhã penetrar nos ossos. Cada passo era uma batalha contra o cansaço que ameaçava derrubá-la. Os portões da fazenda eram altos, feitos de madeira escura e ferro retorcido, como se tivessem sido erguidos não para proteger, mas para intimidar. No topo deles, letras de ferro formavam o nome: Serafim.
Além dos portões, a casa principal se erguia no topo de uma pequena colina, uma construção sólida de pedra e madeira, com duas alas simétricas e um telhado de telhas vermelhas que brilhavam úmidas sob a luz fraca do amanhecer. Ao redor, dezenas de construções menores, celeiros, estábulos, alojamentos para os trabalhadores. As luzes fracas das janelas cortavam a escuridão, prometendo calor, comida, vida. Maria parou diante da porteira, respirando fundo. Seus pulmões ardiam, suas pernas tremiam, mas ela se forçou a ficar ereta, a erguer o queixo. Não entraria ali como mendiga. Não se curvaria antes de ser necessário. As crianças começavam a acordar, desorientadas. Miguel abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fraca. "Mãe!" A voz dele era um fio trêmulo, rouca de tanto dormir ao frio. "Onde estamos?" Maria olhou para o filho, para aqueles olhos que já tinham visto dor demais para uma criança. Forçou um sorriso que não sentia. "Num lugar seguro", mentiu ela, porque era isso que as mães faziam. Mentiam para que os filhos pudessem dormir, mentiam para que os filhos pudessem ter esperança quando elas mesmas já não tinham nenhuma. Ela empurrou o portão, ele gemeu nos gonzos enferrujados, um som agudo que rasgou o silêncio da madrugada como um grito. O som ecoou pela propriedade e Maria viu algumas cabeças se virarem na direção deles. Homens que carregavam fardos pararam para olhar. Uma mulher que varria a varanda da casa principal interrompeu o movimento, a vassoura suspensa no ar. Quase imediatamente a porta principal da casa se abriu. Um homem saiu, alto, ombros largos como os de um touro, com uma postura que não precisava de palavras para impor respeito. Vestia roupas simples, calça de lona grossa, camisa de algodão branco com as mangas enroladas até os cotovelos, botas de couro surrado. Mas carregava uma autoridade que fazia o ar ao redor parecer mais pesado, mais denso. Os cabelos escuros estavam penteados para trás, revelando uma testa alta e uma mandíbula quadrada. O rosto era marcado pelo tempo e pelo trabalho. Linhas profundas ao redor dos olhos, vincos que iam do nariz aos cantos da boca. Mas o que chamava a atenção, o que fazia o estômago de Maria se apertar num nó instintivo de medo e cautela, eram os olhos. Márcio Serafim tinha olhos que atravessavam. Ele desceu os degraus da varanda devagar, com passos medidos, sem pressa, os olhos fixos na mulher que atravessara seus portões sem permissão, sem convite. Não disse nada, apenas olhou. Era um olhar que pesava, que media, que calculava. Um olhar que via além das roupas rasgadas, dos pés descalços e sangrando, do cabelo desgrenhado. Um olhar que procurava a essência, o caráter, a resistência de uma alma. Maria ergueu o queixo. Não iria se curvar. Não ainda. Não enquanto tivesse força para permanecer de pé. Os olhos de Márcio desceram para as crianças encolhidas atrás da mãe. O menino magro que tentava parecer corajoso, mas tremia visivelmente. A menina ainda meio adormecida, com o rosto sujo de terra e lágrimas secas. Depois voltaram para Maria. Ele viu os pés descalços, as solas cortadas e sangrando. Viu o sangue seco nos calcanhares, a lama que cobria suas pernas até os joelhos. Viu o cobertor rasgado, tão fino que mal servia para aquecer. Viu a fome nos rostos escavados, o cansaço nos ombros curvados, apesar do esforço em mantê-los eretos. Viu tudo o que ela tentava esconder. O silêncio se estendeu. Maria sentiu o peso dele como uma mão apertando sua garganta. Precisava falar. Precisava dizer algo antes que ele decidisse simplesmente mandá-los embora. "Preciso de trabalho", disse ela, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Firme, mas não suplicante. Direta, mas não arrogante. "E de um lugar para meus filhos dormirem." Márcio continuou em silêncio por mais alguns segundos que pareceram horas. Seus olhos não se desviavam dos dela, e Maria teve a estranha sensação de que ele estava lendo não apenas suas palavras, mas suas intenções, seus medos, sua história toda.
Não aceito pedintes, disse ele por fim, e sua voz era grave, áspera, como pedra raspando em pedra. Não era cruel, mas também não tinha qualquer traço de gentileza. Era simplesmente factual. Maria sentiu algo se acender dentro dela. Não raiva exatamente, mas uma faísca de determinação que o desespero às vezes cria. Não vim pedir, respondeu ela, mantendo os olhos fixos nos dele. Vim oferecer trabalho. Sei plantar, colher, cuidar de animais. Sei cozinhar, limpar, consertar o que estiver quebrado. Sei fazer o que for preciso. Um dos cantos da boca de Márcio se mexeu quase imperceptivelmente. Não era um sorriso. Não chegava nem perto disso. Era mais um reconhecimento, uma pequena nota de surpresa diante daquela mulher que estava claramente à beira do colapso, mas ainda assim mantinha a dignidade. Ele cruzou os braços sobre o peito largo. Você sabe o que significa trabalhar aqui? Significa sobreviver, Maria respondeu sem hesitar. Dessa vez, Márcio de fato quase sorriu. Quase. Mas o sorriso morreu antes de nascer, como sempre morria. Ele não era um homem que sorria. Márcio deu um passo à frente, depois outro, até estar perto o suficiente para que Maria pudesse ver os detalhes do seu rosto. As pequenas cicatrizes na testa, a linha fina de uma queimadura antiga no pescoço, os fios grisalhos começando a aparecer nas têmporas. Ele cheirava a terra, a couro, a trabalho. Aqui a gente acorda antes do sol nascer, trabalha até ele se pôr. Às vezes depois também. Sua voz era baixa, mas cada palavra soava clara. Não tem descanso aos domingos se a colheita estiver atrasada. Não tem folga se alguém ficar doente. Tem comida na mesa porque a gente planta, colhe e cozinha. Tem teto sobre a cabeça porque a gente constrói e conserta. Nada aqui é dado. Tudo é ganho. Ele parou, esperando. Maria sabia que era um teste, sabia que muitas pessoas já haviam recuado nesse ponto, assustadas com a dureza das palavras, com a realidade crua que ele pintava. Mas ela não recuou. Eu aguento, disse simplesmente. Seu marido? Márcio perguntou de repente. A pergunta a pegou desprevenida. Maria sentiu a dor familiar apertar o peito. Morto. Como? Acidente. Uma carroça tombou. Márcio assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava. Morte por acidente de trabalho. História comum demais naquelas terras. Tem família? Alguém que possa ajudar? Se tivesse, não estaria aqui. Ele considerou isso. Então olhou novamente para as crianças. Miguel sustentava o olhar dele com uma coragem que impressionou o homem. Beatriz se escondia atrás da perna de Maria, mas espiava com curiosidade. Tem um celeiro vazio nos fundos, Márcio disse finalmente, e Maria sentiu o alívio explodir no peito tão forte que quase a fez cambalear. Pode ficar lá com as crianças, começa a trabalhar ao amanhecer, 3 refeições por dia, abrigo, e no final da colheita, se tiver feito seu serviço direito, recebe o pagamento. Ele fez uma pausa. Se não, sai do mesmo jeito que entrou. Maria assentiu, não confiando na própria voz para não quebrar. Aceito. Então vá. Márcio fez um gesto brusco com a cabeça em direção aos fundos da propriedade. Tiago, o capataz, vai te mostrar o que fazer. Procure ele no estábulo principal. Ele virou as costas para voltar à casa, mas Maria o chamou. Senhor Serafim? Ele parou, virando apenas a cabeça. Obrigada. Márcio a encarou por um longo momento. Seus olhos eram impenetráveis, impossíveis de ler. Não me agradeça ainda, disse ele. Reserve o agradecimento para quando sobreviver ao 1º mês. E então ele entrou na casa, fechando a porta atrás de si com um som definitivo. Maria ficou parada por um momento, segurando as mãos frias dos filhos, sentindo as pernas tremerem, agora que a adrenalina começava a passar. Então, antes que o corpo pudesse desistir, começou a andar. O celeiro ficava a uns 300 metros, uma construção baixa de madeira escura com telhado de zinco. O caminho até lá revelava mais da fazenda. Campos extensos que se perdiam no horizonte, fileiras organizadas de plantações que, mesmo na luz fraca da manhã, mostravam o cuidado com que eram mantidas.
Homens começavam a emergir dos alojamentos, bocejando, se espreguiçando, pegando ferramentas. Uma mulher idosa atravessava o pátio carregando baldes de leite. Crianças, filhas dos trabalhadores, Maria supôs, corriam entre as construções brincando apesar da hora cedo. Quando chegaram ao celeiro e Maria empurrou a porta, o ranger das dobradiças ecoou no espaço vazio. Um cheiro de feno velho e mofo invadiu suas narinas, mas não era desagradável. Era o cheiro de lugar habitado, usado, vivo. Havia palha seca empilhada num canto, algumas mantas dobradas em outro e, mais importante, um teto sólido acima delas. Maria deitou os filhos sobre a palha, cobriu-os com as mantas que encontrou e sentou-se ao lado deles. Miguel agarrou sua mão com força. "Esse homem é mau, mãe?" perguntou ele em voz baixa, e havia medo genuíno ali. Maria olhou pela fresta da porta, onde a casa principal ainda brilhava no topo da colina. "Não sei, filho", respondeu ela honestamente. "Mas amanhã a gente descobre." Miguel apertou mais sua mão. "Eu vou ajudar você, mãe. Vou trabalhar também. Sou forte." Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Puxou o filho para um abraço apertado, beijando o topo da cabeça dele. "Eu sei que é, meu amor. Eu sei." E então, pela primeira vez em muitos dias, ela fechou os olhos e deixou o corpo descansar. Mas o sono não veio facilmente. A mente continuava girando, repassando cada palavra trocada com Márcio Serafim, cada olhar, cada silêncio. Havia algo naquele homem que a deixava inquieta. Não era exatamente medo, embora houvesse medo também. Era algo mais complexo. Uma sensação de que sua vida havia acabado de tomar um rumo que ela não conseguia prever, que escapava ao seu controle. Lá fora, o sino tocou. O dia estava começando na fazenda Serafim, e a vida de Maria estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O amanhecer chegou rápido demais. Maria acordou com o corpo doendo em lugares que nem sabia que podiam doer. Os músculos enrijecidos de tanto caminhar, as costas protestando contra a dureza do chão de palha. O sino tocava insistente lá fora, um repicar metálico que cortava o ar ainda frio da manhã. Ela se forçou a levantar, cada movimento uma pequena tortura. Miguel e Beatriz ainda dormiam, enroscados um no outro sob as mantas. Maria os cobriu melhor, beijou a testa de cada um e saiu do celeiro. Lá fora, a fazenda já fervilhava de atividade. O sol ainda não havia nascido completamente, mas o céu clareava com tons de rosa e laranja que tingiam as nuvens baixas. Dezenas de homens se moviam pelo pátio, alguns em direção aos estábulos, onde os cavalos relinchavam impacientes. Outros carregando enxadas, foices, baldes. O cheiro de lenha queimando vinha da cozinha, misturado ao aroma de pão assando e café fervendo. O estômago de Maria roncou violentamente, lembrando-a de que fazia mais de um dia que não comia nada substancial. Ela procurou por Márcio com os olhos, mas não o viu. Em vez disso, um homem baixo e atarracado, com bigode grosso e uma cicatriz feia, que ia da testa até a bochecha esquerda, aproximou-se dela. Usava um chapéu de couro surrado, calças remendadas e uma expressão permanente de desconfiança. Mastigava algo. Tabaco, Maria percebeu pelo cheiro forte, que fazia sua bochecha esquerda inflar como se escondesse uma noz. "Você é a nova?" perguntou sem rodeios, a voz áspera e impaciente. "Sou." Ele a examinou de cima a baixo, com olhos estreitos, como se estivesse avaliando uma ferramenta e tentando decidir se servia para o trabalho. "Sou Tiago, capataz desta merda toda. Você responde a mim." Cuspiu no chão, uma mancha escura de tabaco que quase acertou o pé de Maria. "Suas crianças ficam no celeiro. Se fizerem barulho, problema seu. Se atrapalharem o serviço, problema meu. Entendeu?" Maria assentiu, já não gostando daquele homem. "Entendi. Hoje você vai para a horta. Capina e colheita. Rodrigo vai te mostrar o que fazer." Ele apontou para um homem jovem, magro como um galho seco, que acenava de longe.
Não enrola, não reclama, não para. Aqui a gente trabalha até o corpo pedir descanso, e mesmo assim a gente continua. Entendeu? Entendi. Ótimo. Tiago cuspiu de novo. E não pense que o patrão vai ser bonzinho porque você tem filhos ou porque é mulher. Aqui todo mundo sangra igual. Todo mundo cansa igual. E todo mundo que não presta vai embora igual. Capite? Capite! Ele a encarou por mais um momento, como se esperasse algum sinal de fraqueza, alguma lágrima, alguma súplica por tratamento especial. Quando não viu nada disso, ele grunhiu algo incompreensível e virou as costas, já gritando ordens para outros trabalhadores. Maria respirou fundo, sentindo a raiva ferver baixinho, mas engoliu. Não adiantava fazer inimigos logo no primeiro dia. Miguel apareceu na porta do celeiro, esfregando os olhos. Mãe? Maria foi até ele, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos do menino. Miguel, escute bem. Você e Beatriz vão ficar aqui no celeiro hoje. Não saiam, não explorem, não conversem com ninguém. Entendeu? Mas, mãe, eu posso ajudar. Não, filho. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Hoje você me ajuda cuidando da sua irmã. Isso é muito importante. Pode fazer isso por mim? Miguel hesitou, mas assentiu. Posso. Bom menino. Maria beijou a testa dele. Vou tentar trazer comida no almoço. Até lá, vocês dois dividem isso. Ela tirou do bolso um pedaço pequeno de pão duro que havia guardado da noite anterior. Era quase nada, mas era tudo o que tinha. Miguel pegou o pão com reverência, como se fosse ouro. Obrigado, mãe. Maria sentiu o coração se partir, mas forçou um sorriso. Eu volto logo. Fique bem, está bem? Está bem. Ela beijou Beatriz, que ainda dormia profundamente, e saiu em direção à horta. Rodrigo era um rapaz de uns 20 anos, alto e desengonçado, com um sorriso fácil que parecia fora de lugar naquele ambiente de seriedade. Quando Maria se aproximou, ele a cumprimentou com um aceno entusiasmado. Você é a nova, né? Bem-vinda! Ou, sei lá, acho que bem-vinda não é a palavra certa para esse lugar. Ele riu do próprio comentário. Mas, enfim, vem, vou te mostrar o que fazer. A horta era imensa. Não era apenas uma horta. Era um complexo inteiro de plantações organizadas em terraços que desciam pela encosta da colina. Havia fileiras intermináveis de verduras, alface, couve, repolho, acelga, canteiros de tubérculos, batatas, cenouras, nabos, rabanetes, treliças onde subiam feijões, ervilhas, tomates, ervas aromáticas que perfumavam o ar, manjericão, alecrim, hortelã, salsa. É muito, eu sei, Rodrigo disse, notando a expressão de Maria. Mas a gente tem um sistema. Cada pessoa fica responsável por uma seção. A sua vai ser essa aqui. Ele apontou para uma área de uns 100 metros quadrados, coberta de plantas que Maria reconheceu como batatas. Hoje você vai capinar, tirar todas as ervas daninhas, afofar a terra ao redor das plantas, verificar se tem alguma doença ou praga. Simples assim. Simples. Maria quase riu. Não havia nada de simples em cuidar de 100 metros quadrados de plantação com as mãos vazias. Ferramentas? Perguntou ela. Ah, sim. Rodrigo correu até um galpão próximo e voltou com uma enxada velha, o cabo rachado e a lâmina gasta. É essa aqui. Sei que não é das melhores, mas é o que tem. Maria pegou a enxada, sentindo o peso dela, o equilíbrio. Estava acostumada com ferramentas assim. Antônio tinha várias parecidas. Serve? Ótimo. Então, bom trabalho. Rodrigo hesitou. E olha, se o Tiago vier encher o saco, não liga muito, tá? A casca dele é pior que a mordida. Geralmente. E saiu, deixando Maria sozinha com sua cesção de batatas. Ela ficou parada por um momento, olhando para o trabalho que a esperava. O sol começava a subir no céu, prometendo um dia quente. O chão estava úmido da chuva recente, o que facilitaria o trabalho de arrancar as ervas. Mas também significava que ficaria coberta de lama em pouco tempo. Maria cuspiu nas mãos, agarrou a enxada com firmeza e começou. As primeiras horas foram puro inferno.
Cada movimento da enxada enviava ondas de dor pelas costas de Maria. Suas mãos, ainda sensíveis das feridas dos pés descalços, começaram a desenvolver bolhas, onde a madeira áspera do cabo roçava contra a pele. O sol subia implacável, transformando a manhã fresca em um forno. O suor escorria pelo rosto dela, ardendo nos olhos, grudando a roupa no corpo, mas ela não parava. Trabalhava com uma determinação metódica, movendo-se linha por linha, arrancando cada erva daninha, afofando a terra ao redor de cada planta de batata. Era um trabalho monótono, entorpecente, mas havia algo quase meditativo nele. Os pensamentos de Maria vagavam enquanto as mãos trabalhavam. Pensava em Antônio, em como ele costumava trabalhar assim, dia após dia, sem reclamar, em como voltava para casa à noite com um sorriso cansado, beijava a testa dela e dizia: mais um dia, Maria, mais um dia mais perto do nosso sonho. Que sonho era aquele? Ter sua própria terra, ele dizia, um pedaço de chão que fosse só deles, onde pudessem plantar, colher, criar os filhos em paz. Mas o sonho morrera com ele, esmagado sob o peso de uma carroça, tão súbita e brutalmente quanto um relâmpago que cai do céu claro. Tá devagar demais. A voz de Tiago a arrancou dos pensamentos. Ele estava parado na borda da horta, os braços cruzados, a expressão de desaprovação marcada na cara feia. Maria endireitou as costas, sentindo cada vértebra protestar. Estou fazendo o mais rápido que posso. Pois tem que ser mais rápido. Ele cuspiu no chão. Do jeito que tá, vai levar uma semana para terminar isso. Preciso de 3 dias no máximo. 3 dias? Maria olhou para a extensão de terra ainda por trabalhar. Era impossível, simplesmente impossível. Sozinha ou com a ajuda dos duendes, não me importa. 3 dias. Tiago começou a se afastar, mas parou e olhou por cima do ombro. E se não conseguir, pode ir juntando suas tralhas. O patrão não tolera preguiçoso. Maria sentiu a raiva ferver, mas mordeu a língua. Quando Tiago desapareceu de vista, ela agarrou a enxada com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 3 dias. Que se dane. Ela mostraria àquele homem nojento do que era capaz. E voltou ao trabalho, dessa vez mais rápido, ignorando a dor, ignorando o cansaço, ignorando tudo exceto o movimento rítmico da enxada subindo e descendo, subindo e descendo. O sino do almoço tocou quando o sol estava no alto. Maria estava tão absorta no trabalho que o som a assustou. Ela parou, ofegante, e olhou para trás. Havia percorrido quase 1/3 da área. As mãos sangravam. As costas gritavam, mas havia um pequeno brilho de satisfação em seus olhos. Guardou a enxada e seguiu o fluxo de trabalhadores em direção ao refeitório. Uma construção longa, com mesas compridas de madeira e bancos corridos. O cheiro de comida fez o estômago de Maria roncar tão alto que alguns homens olharam em sua direção. A comida era servida em grandes panelas por Joana, a cozinheira. Uma mulher robusta, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um rosto que parecia ter sido esculpido pelo tempo em uma expressão de severidade permanente. Mas quando Maria se aproximou com sua gamela de lata, Joana a olhou com algo que poderia ser compaixão. "Primeira refeição?" perguntou ela. "Sim." "Trabalho pesado?" "Sim." Joana assentiu e encheu a gamela generosamente. Feijão preto grosso, arroz branco fumegante, um pedaço grande de carne seca, farinha de mandioca. Era mais comida do que Maria havia visto em uma semana. "Obrigada," Maria murmurou. "Come tudo," Joana disse. "Vai precisar da energia. E..." Ela abaixou a voz, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém ouvia. "Leva isso para os seus filhos." Ela empurrou um pano amarrado, pesado. Maria abriu discretamente e viu pão fresco, queijo e 2 maçãs. As lágrimas vieram antes que Maria pudesse controlá-las. "Eu não sei como agradecer." "Não precisa." Joana acenou com a mão, afastando o agradecimento. "Só cuida deles e de você. Esse lugar consome as pessoas." Maria assentiu,
sem confiar na própria voz, e saiu do refeitório praticamente correndo. Quando chegou ao celeiro, encontrou Miguel e Beatriz sentados na palha, famintos e silenciosos. Miguel estava tentando distrair a irmã com sombras na parede, mas parou assim que viu a mãe. Mãe! Beatriz correu para ela, abraçando suas pernas. Maria se ajoelhou e abriu o pano. Os olhos das crianças se arregalaram. Comida! Miguel exclamou. Comam devagar, Maria instruiu, partindo o pão em pedaços. Mastigem bem. Ela os observou comer, cada mordida deles enchendo seu coração de um alívio doloroso. Comeu sua própria refeição rapidamente, saboreando cada garfada, mesmo que o feijão estivesse sem sal e a carne dura como couro. Era alimento, era vida. Como foi seu dia, mãe? Miguel perguntou entre mordidas. Bom, Maria mentiu. E o de vocês? Ficamos aqui. Fiz jogos com a Bia. Miguel mostrou alguns gravetos arranjados em padrões na palha. E ela fez um desenho na poeira. Beatriz mostrou orgulhosamente um desenho primitivo de uma casa com pessoas palito ao redor. É a nossa casa, explicou ela com a voz aguda. Com papai também. Maria sentiu o coração se apertar. Puxou ambos para um abraço apertado. É lindo, meu amor. Muito lindo. Ela ficou com eles até o sino tocar novamente, anunciando o fim do intervalo. Então, com um beijo em cada testa, voltou para a horta. A tarde foi pior que a manhã. O sol do meio-dia era impiedoso, transformando a horta em um inferno a céu aberto. Não havia sombra, não havia brisa, apenas o calor sufocante e o trabalho interminável. As bolhas nas mãos de Maria estouraram, deixando feridas abertas que ardiam a cada movimento. Ela rasgou tiras de sua própria saia e as enrolou nas mãos, improvisando bandagens. Outros trabalhadores passavam ocasionalmente, alguns lançando olhares de curiosidade, outros de desdém. Uma mulher mais velha, com um lenço amarrado na cabeça, parou brevemente. Você é corajosa ou louca, disse ela sem rodeios. Maria não parou de trabalhar. Talvez os dois. A mulher riu, um som seco como folhas mortas. Eu sou Rosa, trabalho nos campos de milho. Se precisar de algo... Bem, na verdade não posso ajudar muito, mas pelo menos pode conversar. Maria. E obrigada. Rosa assentiu e seguiu seu caminho. Era um pequeno gesto, mas significava algo. Significava que Maria não estava completamente sozinha ali. Quando o sol finalmente começou a descer, tingindo o céu de laranja e roxo, Maria havia completado metade da área designada. Era mais do que ela esperava conseguir, mas ainda não era o suficiente para atender ao prazo absurdo de Tiago. Ela guardou a enxada, lavou as mãos em um barril de água. A dor das feridas abertas em contato com a água foi excruciante e arrastou-se de volta ao celeiro. Miguel e Beatriz já dormiam quando ela chegou. Maria se deitou ao lado deles, cada músculo do corpo protestando. Olhou para as mãos enfaixadas com trapos sujos e sangrentos. Olhou para o teto de zinco do celeiro, onde a luz da lua se filtrava através de pequenas aberturas. Pensou em Antônio, em como ele teria encarado tudo isso. Pensou no documento que aqueles homens de terno mostraram, no contrato que simplesmente desapareceu, nos direitos que se evaporaram com a morte dele. E pensou em Márcio Serafim, aquele homem de olhar penetrante e voz grave, aquele homem que comandava tudo ali com mão de ferro, aquele homem que tinha o poder de decidir se ela e seus filhos comeriam ou passariam fome, se dormiriam sob um teto ou sob as estrelas frias. Havia algo nele que a incomodava. Não era apenas o medo que ele inspirava, embora houvesse medo, sem dúvida. Era outra coisa, uma sensação de reconhecimento, como se ela já devesse conhecê-lo de algum lugar, de algum tempo. Mas isso era impossível. Nunca o havia visto antes daquela manhã. Ou será que havia? Maria fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos. Precisava dormir. O dia seguinte seria tão brutal quanto este. Mas o sono demorou a chegar. E quando finalmente chegou, trouxe sonhos confusos de carroças tombando, de casas sendo levadas pelo vento, de olhos cinzentos que a observavam de longe.
Os dias seguintes se fundiram em uma rotina exaustiva. Maria acordava com o sino, trabalhava até o almoço, devorava a refeição em minutos, voltava ao trabalho até o anoitecer. As mãos desenvolveram calos sobre as feridas. As costas pararam de doer tanto, não porque melhoraram, mas porque Maria aprendeu a ignorar a dor. Seu corpo se adaptava, como os corpos sempre fazem quando não há escolha. Ela completou a capina da área de batatas em 2 dias e meio. Quando Tiago veio inspecionar na manhã do 3º dia, ele caminhou pelas fileiras em silêncio, verificando cada planta, procurando algo para criticar. Maria esperou, o coração batendo forte, as mãos fechadas em punhos nervosos. Finalmente, Tiago grunhiu. Passável! Era o mais próximo de um elogio que Maria iria receber dele, e ela sabia disso. Assentiu, não demonstrando alívio. Próximo trabalho? Colheita de abóboras no campo leste. Rodrigo vai te mostrar. E ele saiu, deixando para trás apenas o cheiro forte de tabaco. Maria permitiu-se um pequeno sorriso de vitória. Havia passado no primeiro teste, mas havia algo mais acontecendo na fazenda. Ela percebia nas conversas sussurradas dos trabalhadores, nos olhares trocados quando pensavam que ninguém estava observando. Havia uma tensão no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. Foi Rosa quem finalmente explicou, alguns dias depois, quando elas se encontraram perto do poço. É a colheita, Rosa disse em voz baixa, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. Todo ano é a mesma coisa. O patrão fica diferente, mais tenso, mais exigente. Por quê? Porque tudo depende dela. Rosa encheu seu balde de água. Se a colheita for boa, todos recebem seus pagamentos. A comida para o inverno, a fazenda prospera. Se for ruim, ela fez uma pausa significativa. Bem, digamos que no ano passado 3 famílias tiveram que ir embora, porque não havia trabalho suficiente para alimentar todos. Maria absorveu essa informação. E este ano? Este ano, Rosa hesitou. Há rumores. Dizem que a fazenda está endividada, que o patrão pegou empréstimos grandes para comprar mais terra, sementes melhores, equipamento novo. Se a colheita não for excepcional, ele pode perder tudo. Tudo? Tudo. A fazenda inteira pode ser tomada pelos credores. Maria sentiu um frio no estômago. Se a fazenda fosse tomada, todos ali perderiam seus empregos, seus lares, incluindo ela e seus filhos. Quando começa a colheita principal? Em 15 dias, no equinócio. Rosa pegou seu balde e começou a se afastar. Rezemos para que o tempo seja favorável e para que os deuses tenham misericórdia de todos nós. Ela desapareceu entre os campos, deixando Maria sozinha com pensamentos turbulentos. 15 dias. O relógio estava correndo. Foi na noite seguinte que Maria viu Márcio novamente. Ela estava voltando do poço com água para lavar o rosto antes de dormir, quando o viu parado na varanda da casa principal, olhando para os campos escurecidos. A luz de uma lamparina iluminava metade de seu rosto, deixando a outra metade em sombras. Ele fumava um cigarro, o ponto vermelho brilhando e desaparecendo a cada tragada. Maria parou, incerta se deveria continuar ou voltar. Mas então, Márcio falou sem olhar em sua direção. Você está aguentando. Não era uma pergunta, era uma constatação. Maria avançou alguns passos, ainda mantendo distância respeitosa. Não tenho escolha. Márcio finalmente olhou para ela. E mesmo na penumbra, Maria podia sentir a intensidade daquele olhar. Sempre tem escolha. Ele deu outra tragada. A maioria das pessoas que chegam aqui como você chegou desiste na primeira semana. Você não. Maria não sabia o que dizer. Aceitou aquilo como o elogio que provavelmente era. Tiago diz que você é teimosa. Márcio continuou. Tiago diz muita coisa. Isso arrancou algo parecido com um sorriso de Márcio. Brevíssimo, quase imperceptível. Ele também diz que você é boa, rápida, eficiente, não reclama. Reclamar não muda nada. Não muda. Ele apagou o cigarro contra a grade da varanda. Você tem experiência com números?
A pergunta a pegou completamente de surpresa. Um pouco. Meu pai era comerciante. Me ensinou a fazer contas, ler contratos, esse tipo de coisa. Márcio assentiu, como se aquilo confirmasse algo que ele já suspeitava. Preciso de alguém para organizar os registros da colheita, inventários, vendas, pagamentos. Tiago é bom com pessoas e com trabalho braçal, mas com números ele é inútil. Ele a encarou diretamente. Você pode fazer isso? Maria hesitou. Era uma oportunidade, claramente. Trabalho dentro de casa, longe do sol escaldante e da enxada pesada. Mas também significava trabalhar diretamente com Márcio, estar sob seu olhar constante. Posso. Então amanhã você vem para a casa principal. Traga seus filhos. Há um cômodo nos fundos onde podem ficar enquanto você trabalha. É mais seguro que o celeiro. Maria piscou, processando. Por quê? As palavras saíram antes que ela pudesse controlá-las. Porque está me ajudando. Márcio a estudou em silêncio por um longo momento. Eu não estou ajudando, disse ele finalmente. Estou contratando alguém com as habilidades que preciso. Há diferença, mas havia algo em sua voz, uma leve inflexão que sugeria que talvez houvesse mais do que ele estava admitindo. Entendo, Maria disse, embora não tivesse certeza de que entendia. Boa noite, então. Márcio virou-se para entrar na casa. Senhor Serafim, ele parou. Por que você faz isso? Maria gesticulou vagamente para a fazenda ao redor. Todo esse trabalho, toda essa pressão. Os rumores dizem que você pode perder tudo. Por que arriscar tanto? Márcio ficou em silêncio por tanto tempo que Maria pensou que ele não iria responder. Mas então, em voz baixa, ele disse: porque é tudo o que tenho. E porque devo isso a alguém. Uma pausa. Há muitos alguéns. E antes que Maria pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, ele entrou na casa, fechando a porta suavemente atrás de si. Maria ficou ali parada no escuro, o balde de água esquecido em suas mãos, tentando decifrar aquele homem complexo e enigmático que agora comandava seu destino. Na manhã seguinte, Maria levou Miguel e Beatriz para a casa principal pela primeira vez. Os olhos das crianças se arregalaram ao ver o interior. Não era luxuoso, mas era sólido, bem cuidado, organizado. As paredes de pedra eram decoradas com mapas antigos das terras. Havia estantes cheias de livros, alguns tão velhos que as lombadas estavam desintegrando. Móveis de madeira escura, simples, mas de qualidade. E em toda parte, aquele cheiro de trabalho árduo e disciplina. Márcio as esperava no escritório, uma sala espaçosa com uma mesa enorme coberta de papéis, mais estantes, janelas grandes que davam vista para os campos. Eles podem ficar lá. Ele indicou um cômodo adjacente onde havia alguns brinquedos velhos, uma pequena mesa, almofadas no chão. Joana vai trazê-los ao almoço, Maria observou enquanto Miguel explorava o cômodo com curiosidade cautelosa e Beatriz se agarrava à sua saia. Está tudo bem, minha filha, Maria disse suavemente. A mamãe vai ficar bem aqui do lado. Pode me chamar se precisar. Beatriz finalmente soltou a saia e entrou no cômodo, segurando a mão de Miguel. Quando Maria voltou ao escritório, Márcio já estava apontando para a montanha de documentos sobre a mesa. Isso é 6 meses de registros mal organizados. Sua voz tinha uma ponta de frustração. Registros de plantio, colheita, vendas, compras, salários, tudo misturado, tudo uma bagunça. Preciso que você organize tudo por categoria e data. Depois, você vai criar um sistema de inventário para a colheita que vem. 40 dias até o equinócio. Preciso estar pronto até lá. Maria olhou para a bagunça. Era assustador, mas também, de certa forma, empolgante. Fazia muito tempo que ela não usava sua mente assim, que não resolvia problemas que não fossem como conseguir a próxima refeição. Posso fazer isso? Espero que sim. Márcio pegou o chapéu. Vou supervisionar a preparação dos campos. Se precisar de alguma coisa, Joana está na cozinha. Não mexa nas gavetas trancadas. Entendido? Entendido. E ele saiu, deixando Maria sozinha com a montanha de papéis. Ela sentou-se à mesa,
respirou fundo e começou. Os primeiros documentos eram recibos de compra. Sementes, ferramentas, animais. Estavam todos datados, mas jogados sem qualquer ordem. Maria começou a separá-los por categoria, criando pilhas organizadas. Depois veio os registros de plantio. Qual campo tinha sido plantado, com o quê, quando, quanto. Esses estavam escritos à mão em uma caligrafia descuidada, que ela presumiu ser de Tiago. Conforme trabalhava, Maria começou a entender o funcionamento da fazenda. Era uma operação impressionante, muito maior e mais complexa do que ela imaginara. Havia campos de trigo, milho, batatas, abóboras, havia pomares de maçãs e peras, havia criação de gado, porcos, galinhas, havia até uma pequena produção de mel. Tudo isso gerenciado, coordenado, comercializado, e tudo isso pesando nos ombros de um único homem. As horas passaram. Maria ficou tão absorta no trabalho que quase não percebeu quando Joana trouxe um lanche, pão com queijo e chá quente. Ela murmurou um agradecimento e continuou trabalhando. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr e Maria estava prestes a encerrar o dia, que ela encontrou algo. Estava procurando em uma gaveta destrancada por mais recibos, quando seus dedos tocaram um documento diferente, papel mais grosso, mais amarelado. Ela o puxou com cuidado e abriu. Era um contrato de arrendamento, datado de 12 anos atrás. E o nome do arrendatário fez o sangue de Maria gelar. Antônio Ferreira. Seu marido. Maria leu o documento uma vez, depois outra, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Antônio havia sido arrendatário daquela fazenda, dessas terras. Havia pagado, trabalhado, suado. E então o contrato fora revogado, sem justificativa clara. Apenas uma linha seca dizendo que, devido às circunstâncias financeiras, o arrendamento é hereby terminado. E uma assinatura, no final, Márcio Serafim. As mãos de Maria tremiam tanto que ela quase rasgou o papel. A raiva subia pela garganta quente e sufocante, misturada com uma dor tão aguda que cortava como vidro. Tudo fazia sentido agora. A injustiça. A perda inexplicável da terra. Os homens de terno que vieram com suas mentiras sobre falta de documentação. Porque a documentação existia. Estava ali, em suas mãos. E o homem responsável por destruir a vida de Antônio, por tirar dele tudo pelo que havia trabalhado, era o mesmo homem que agora lhe dava abrigo. Maria ouviu passos. Márcio entrava no escritório tirando as luvas de couro, os cabelos úmidos de suor após um dia nos campos. Ele parou ao ver o documento nas mãos dela. Por um momento, nenhum deles falou. Então Márcio fechou a porta devagar. Sua voz saiu baixa, controlada. Onde você encontrou isso? Maria ergueu o papel, sua voz vibrando de fúria contida. Você conheceu meu marido. Não era uma pergunta. Márcio não negou. Seus olhos foram direto para o documento, e Maria viu algo passar por seu rosto. Não surpresa exatamente, era reconhecimento, e talvez, apenas talvez, culpa. Antônio Ferreira. Maria pronunciou cada sílaba com precisão cortante. Trabalhou aqui, arrendou essas terras, pagou cada centavo que devia. E você tirou tudo dele. Tudo! Sua voz subiu no final, quebrando em um grito que ecoou pelas paredes de pedra. No cômodo ao lado, ouviu Miguel chamá-la, assustado. Está tudo bem! Maria gritou de volta, tentando controlar a voz. Fiquem aí! Ela se virou para Márcio novamente, as lágrimas finalmente caindo livres. Você destruiu a vida dele. E agora descobriu que a viúva dele está trabalhando para você. Que ironia cruel! O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Márcio não se mexeu, não tentou se defender, não disse nada. Apenas ficou ali, suportando o peso da acusação. Finalmente ele falou, e sua voz era estranhamente cansada. Sente-se. Não quero sentar. Por favor. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma vulnerabilidade que Maria não esperava. Me dê 5 minutos para explicar. Depois, se quiser ir embora, eu não vou impedir.
Vou até dar dinheiro para que você e as crianças possam ir para onde quiserem. Maria hesitou. Parte dela queria jogar o documento no rosto dele e sair dali imediatamente, levar os filhos e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, a parte racional, a parte que sabia que tinha 2 crianças para alimentar e nenhum outro lugar para ir, disse que ela deveria pelo menos ouvir. Ela puxou uma cadeira e sentou-se, os braços cruzados, o olhar desafiador. 5 minutos. Márcio puxou outra cadeira e sentou-se também, passando as mãos pelo rosto cansado. Quando falou, suas palavras saíram lentas, como se fosse difícil arrancá-las. Antônio Ferreira era um bom homem, trabalhador, honesto, leal. Ele arrendou um pedaço dessa terra 12 anos atrás, quando meu pai ainda era vivo. Pagou pontualmente, cuidou da terra melhor do que muitos proprietários cuidam. Era respeitado aqui. Maria ouvia em silêncio, as unhas cravando nas próprias palmas. Mas então meu pai morreu e descobri que ele havia deixado a fazenda afundada em dívidas. Dívidas que eu nem sabia que existiam. Márcio fechou os olhos. Dívidas com credores perigosos. Gente que não aceita desculpas, que não negocia. Gente que toma o que é deles usando violência se necessário. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Maria. Eu tinha 2 opções: perder a fazenda inteira ou cortar onde pudesse. Um comprador apareceu oferecendo pagar o dobro do valor pelas terras arrendadas, desde que estivessem livres de qualquer compromisso. Sua voz ficou mais baixa. Usei uma brecha legal no contrato. Uma cláusula que permitia cancelamento em caso de necessidade financeira do proprietário. Revoquei o arrendamento de Antônio. Paguei a ele o que tinha investido inicialmente, mas tirei dele o direito às terras. Você o roubou, Maria disse, cada palavra como uma pedra. Sim, Márcio não tentou negar. Aqui está o texto com todas as quebras de linha, removidas e o espaçamento ajustado corretamente. Sim, roubei. Mas não foi por crueldade, foi por desespero. Maria balançou a cabeça, as lágrimas queimando. Desespero não justifica destruir a vida de outra pessoa. Não, não justifica. Márcio se levantou, caminhando até a janela. E vivi com essa culpa todos os dias desde então. Cada decisão que tomo nesta fazenda, cada pessoa que contrato, cada salário que pago em dia, é minha tentativa de compensar o que fiz. Sei que nunca vai ser suficiente. Sei que não muda o que aconteceu, mas é tudo o que posso fazer. Ele se virou para ela e pela primeira vez Maria viu algo além da dureza naqueles olhos. Viu remorso genuíno. Quando você apareceu aqui, eu não sabia quem você era. Mas quando disse seu nome, Ferreira, eu desconfiei. E então, quando vi seus filhos, vi o menino com aqueles olhos determinados, a mesma teimosia de Antônio. Eu soube. Ele fez uma pausa. Podia ter te mandado embora. Deveria ter mandado. Teria sido mais fácil, mas não pude. Porque te devo algo. Porque devo a Antônio algo que nunca poderei pagar. Maria ficou em silêncio, processando tudo aquilo. A raiva ainda queimava, mas agora misturada com algo mais complexo. Compreensão, talvez. Ou pelo menos o começo de uma compreensão. Ele morreu, Maria disse, e sua voz quebrou. Morreu tentando salvar uma carga de grãos, porque precisava daquele dinheiro. Porque você tirou dele a segurança que tinha. Porque ele teve que recomeçar do zero, aceitar qualquer trabalho, se matar de trabalhar. E no fim, o trabalho o matou. As palavras cortaram Márcio mais profundamente do que qualquer lâmina. Ele fechou os olhos, o peso daquela verdade esmagando-o. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da minha vida. O silêncio voltou, pesado e doloroso. Lá fora, o sino da noite tocou. A fazenda se preparava para dormir. Finalmente Maria falou. Por que está me contando isso? Por que não simplesmente continuou escondendo a verdade? Porque você merece saber. E por que... Márcio hesitou. Porque não consigo carregar esse peso sozinho por mais tempo. Maria se levantou lentamente, suas pernas tremendo. Pegou o documento da mesa e o segurou contra o peito. Preciso pensar. Preciso processar isso tudo. Entendo. Márcio acenou.
O cômodo que oferecia ainda está disponível. Você e as crianças podem ficar, trabalho ou não, até você decidir o que quer fazer. Maria olhou para ele por um longo momento. Depois, sem mais palavras, chamou os filhos e saiu do escritório. Mas não foi para o celeiro, foi para o cômodo que Márcio havia preparado. Um quarto pequeno, mas confortável nos fundos da casa, com camas de verdade, cobertores quentes, uma janela que dava para os campos iluminados pela lua. Naquela noite, enquanto Miguel e Beatriz dormiam profundamente pela primeira vez em semanas, Maria ficou acordada olhando para o teto, segurando o documento contra o peito, tentando decidir entre o perdão impossível e a vingança justificada. E pela primeira vez desde a morte de Antônio, ela não sabia qual caminho escolher. Os dias seguintes foram estranhos e tensos. Maria continuou trabalhando nos registros, mas agora havia um silêncio pesado entre ela e Márcio. Eles se comunicavam apenas quando necessário, trocando palavras curtas e formais. Mas havia algo mudado no ar. Uma compreensão tácita, um reconhecimento mútuo de feridas abertas. Miguel e Beatriz floresciam no novo ambiente. Ganharam cores nas bochechas, energia para brincar. Joana os alimentava generosamente e Rodrigo, às vezes, os levava para ver os animais. Lentamente, aquele lugar começava a parecer menos um refúgio temporário e mais algo próximo de um lar. Mas Maria não podia esquecer. Cada vez que via Márcio, via também o homem que destruíra Antônio. E cada vez que ele olhava para ela, ela via a culpa que ele carregava como uma cruz invisível. A colheita se aproximava. A tensão na fazenda crescia dia após dia. Os trabalhadores preparavam os campos, afiavam as ferramentas, rezavam para que o tempo cooperasse. Maria organizava os registros meticulosamente, criando sistemas que permitiriam rastrear cada saco de grãos, cada venda, cada centavo. E no meio de tudo isso, algo inesperado começava a crescer, um respeito mútuo. Maria via como Márcio trabalhava, como ele se preocupava genuinamente com seus empregados, como carregava o peso de tantas vidas nos ombros. E Márcio via a força de Maria, sua resiliência, sua recusa em se curvar, mesmo quando tudo parecia perdido. Na véspera do equinócio, quando a colheita começaria ao amanhecer, Márcio apareceu no escritório tarde da noite. Maria ainda estava trabalhando à luz de velas, finalizando os últimos registros. Você deveria descansar, ele disse. Você também. Ele quase sorriu. Justo. Ficaram ali por um momento, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar das velas. Maria, Márcio começou, depois parou, como se procurasse as palavras certas. O que eu fiz a Antônio foi imperdoável. Eu sei disso. Mas quero que você saiba que se esta colheita for bem-sucedida, se eu conseguir salvar esta fazenda, parte dela será sua. Terras em seu nome, terras que seus filhos herdarão. Não vai trazer Antônio de volta. Não vai desfazer o passado, mas é o máximo que posso oferecer. Maria ergueu os olhos, surpresa. Por quê? Porque é o certo. E por quê? Ele hesitou. Porque aprendi que carregar culpa sozinho só torna tudo mais pesado. Mas transformar essa culpa em ação, em reparação, talvez haja alguma redenção nisso. Maria não respondeu imediatamente. Olhou para o documento ainda guardado entre seus pertences, depois para o homem à sua frente. Imperfeito, atormentado, mas tentando. Se conseguirmos, ela disse finalmente, se a colheita for boa e a fazenda sobreviver, então vamos conversar sobre isso. Márcio assentiu e pela primeira vez algo próximo de esperança brilhou em seus olhos. Então vamos fazer com que seja boa. E na manhã seguinte, quando o sino tocou antes do amanhecer, Maria estava lá junto com todos os outros, pronta para trabalhar. Não por obrigação, não por desespero, mas por algo novo e frágil que começava a crescer entre as cinzas do passado. A possibilidade de recomeço, de cura, de redenção para todos eles. A colheita havia começado, e com ela talvez